A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos meditar no capítulo 10 do livro de Gênesis. E este capítulo, ele vai nos mostrar a formação das nações. Ele é conhecido, queridos, como a Tábua das Nações. E o que nós vamos ver aqui, na verdade, essa separação das terras, ela só aconteceu depois de Babel. Ela só aconteceu depois dos eventos que serão descritos para nós no capítulo 11. Mas Moisés aqui vai nos relatar como foi que esse povo se espalhou. E é por isso que ele vai dizer para a gente no versículo 5, né? Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, as suas nações. Ele vai dizer isso porque no capítulo 11 nós vamos ler sobre Babel. Ele vai contar para a gente, neste momento, no capítulo 10, exatamente como essa divisão aconteceu. E de acordo com Derek Kidner, que é um dos autores que eu tenho lido, na sua obra chamada Gênesis, Introdução, Comentário, lá na página 58 ele fala algo que eu acho muito interessante. Esse capítulo ele vai nos mostrar, abre aspas, o rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade, sob o único Criador. O que nós vamos ver no capítulo 10, que fala sobre os descendentes dos filhos de Noé, que pode parecer um capítulo chato, daqueles que a gente quer pular, porque aparece vários nomes estranhos, vai falar de lugares que a gente não conhece. Parece um capítulo que não vai nos acrescentar nada, mas muito pelo contrário. Este capítulo, ele ensina para nós a origem dos povos, das nações, para onde eles foram, como começaram as suas vidas e em qual região eles iniciaram a construção de suas cidades e tudo mais. É muito interessante. No versículo 1, então vamos começar. No versículo 1, o que nós vemos é que Moisés vai dizer para nós que estas são as gerações, Sem, Cã e Jafé. E eu já quero aproveitar para dizer para você uma coisa. O versículo 21 do capítulo 10 vai dizer para nós que Sem, ele era o irmão mais velho de Jafé. Então, se fosse para nós colocarmos isso na ordem, Sem era o filho mais velho, Jafé era o filho do meio, e como nós vimos no capítulo 9, lá no versículo 24, Cã era o mais moço. E logo no versículo 1 vai dizer que os filhos nasceram depois do dilúvio. Então, esses três então foram, através da sua descendência, povoando a terra. E o versículo 2 vai dizer para nós a respeito dos filhos de Jafé. Jafé, meus queridos, ele teve 7 filhos, mas é interessante notar que do versículo 2 até o versículo 5, que fala sobre os descendentes de Jafé, Moisés vai falar para nós dos descendentes de Gomer, que era o filho mais velho, e dos filhos de Javã. Dos 7 filhos de Jafé, ele só vai falar dos netos referentes a 2 dos filhos. Mas, embora Moisés não vai trazer para nós nenhum detalhe sobre esses filhos, eu quero acrescentar algo. Lá no versículo 2, um dos filhos de Jafé é Magog. E Magog é a região hoje ocupada pela Rússia. De acordo com o comentário da Bíblia anotada de Charles Ryer, Magog foi identificada por Joséfo como a terra dos Citas, a região ao norte e nordeste do Mar Negro e a leste do Mar Cáspio, ou seja, como eu disse, atualmente ocupado pela Rússia e pela Ucrânia. E se você quer ver um exemplo de texto, vai depois lá em Ezequiel 38:2 que você vai ver este nome. Javã, por outro lado, se refere aos jônios, aos gregos. Olha que interessante. Já o verso 3 vai falar sobre os filhos de Gomer. Gomer, um dos filhos de Jafé, Gomer teve 3 filhos. Askenaz era o antigo nome dado para a Alemanha.
Eles se espalharam por uma área que se estendia por toda a Eurásia, desde os mares Negro e Cáspio até a Espanha. Gomer é a região leste da Turquia e da Ucrânia. E se você quiser ler um pouquinho sobre isso, vai lá em Ezequiel 38, no versículo 5 e no versículo 6. Aliás, eu tenho um mapa muito interessante aqui a respeito das nações após o dilúvio, que vai mostrar um pouco do que nós estamos vendo nesse capítulo. Eu acho que eu vou postar ele tanto no YouTube quanto na página do Instagram, assim você tem acesso a tudo isso que eu estou falando. No versículo 4 é mencionado para nós os filhos de Javã. Javã teve 4 filhos. E aqui, desses 4 filhos, eu quero falar com vocês sobre Isaías. Isaías 66:19. Olha o que diz Isaías 66:19. Fala assim, ó. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Até aqui, eu estou mencionando para você que Javã aparece lá em Isaías 66:19. E de acordo com o comentário da Bíblia de Estudos do Russell Shedd, Quitim é Chipre e Dodanim é a ilha de Rhodes, enquanto Tarsis é ao sul da Espanha. Todos esses nomes que eu estou mencionando, eles aparecem lá no versículo 4. É possível ver no mapa para onde os filhos de Javã foram, para onde eles se dirigiram. E aqui no versículo 5 vai dizer que eles repartiram entre si as ilhas das nações. A partir do versículo 6 até o versículo 20, Moisés conta para nós a respeito dos filhos de Cã. Então, primeiro ele está falando do filho do meio, agora ele vai falar do filho caçula, que é Cã, e depois ele vai falar do filho mais velho, que é Sem. Muito bem. Aqui na genealogia dos filhos de Cã, é mencionado para nós que Cã teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Moisés vai falar para nós a respeito de Cuxi. Cuxi teve 5 filhos e ele menciona que Cuxi gerou Nimrod. Olha que interessante, Nimrod, ele não foi um homem qualquer. O nome Nimrod significa revolta e ele é mencionado separadamente para dizer que ele era um caçador, que ele era muito bom no que ele fazia. Aliás, ele foi o primeiro fundador de um reino poderoso. Inclusive, até uma expressão passou a ser dita com o nome dele, né? Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse poderoso significa em hebraico Gibor, né? Que significa um herói. Mas, na verdade, o que a gente observa é que Nimrod, ele lutava com o seu poder, ele lutava através dos seus desejos, das suas vontades. O versículo 10 vai dizer para a gente que o princípio do seu reino foi Babel. E quando a gente vai ver Babel lá no capítulo 11, a gente vai ver que o que estava no coração dos moradores de Babel, ou seja, dos descendentes de Nimrod, não era nada bom. Aliás, Babel se tornou a capital da Babilônia. Diz também no versículo 11 que ele depois foi para a Síria. E quando nós lemos Miqueias 5:6, fala assim, ó: estes consumirão a terra da Síria à espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. E além de ter ido para a Síria, além de ter sido fundador de Babel, ele também edificou Nínive, além de outras cidades, como Reobote-ir e Calá. E Nínive, a gente conhece a história de Nínive, não é verdade? Depois eles se arrependeram, mas o povo de Nínive estava prestes a sofrer um julgamento da parte de Deus. No versículo 12, vai dizer que ele também fundou uma cidade chamada Resem. Em outras palavras, Nimrod, descendente de Cã, foi um grande homem, um grande conquistador, mas aparentemente no seu coração não havia preocupação em servir o Senhor. No versículo 13, Moisés ainda vai falar dos filhos de Misraim, filho de Cã. Misraim teve 7 filhos e Moisés vai nos contar que a partir da descendência de Casluim formou-se a descendência dos filisteus. Os filisteus são da descendência de Casluim, que era filho de Misraim, que era filho de Cã. Observe que na geração de Cã,
embora apenas Canaã tenha sido amaldiçoado por Noé, o que nós observamos é que eles geraram alguns povos, Babilônia, Nínive, Assíria. Eles foram gerando alguns povos que mais tarde vieram a ser dor de cabeça, vieram a ser problema para os filhos de Sem, para a descendência de Sem. No versículo 15, Moisés vai dizer para nós que Canaã gerou Sidom e Et. E também, e aí no versículo 16, queridos, nós vamos ver vários povos que foram originados de Canaã. Esses povos originários de Canaã trouxeram muitos problemas realmente para o povo de Deus. Foram os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvedeus, os emareus e os amateus. Inclusive, os jebuseus, eles ocupavam Jerusalém quando Israel conquistou Canaã. Todos esses povos tiveram depois os seus conflitos com a descendência de Sem. Vamos falar dessa maneira, né? Com a descendência de Abraão. Quando nós chegamos, então, no versículo 21, do versículo 21 até o versículo 31, é falado sobre a descendência de Sem. No versículo 21 vai dizer que Sem foi pai de todos os filhos de Éber. E por que Éber é mencionado aqui? Se os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. O versículo 22 vai falar o nome dos filhos dele, mas logo no versículo 21 é dito que os filhos de Éber foram tomados por ele como filho. Porque no versículo 25 vai dizer para nós que Éber teve 2 filhos, Peleg e também Joctã. Dessas gerações é que veio Abraão. Portanto, é posto dessa maneira como algo especial. E o que vai ser contado para nós no final desse capítulo é que as famílias, versículo 22 vai dizer assim, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então, qual foi a intenção de Moisés com este capítulo? Não apenas nos dar os nomes, as localidades e dizer quem era filho de quem, mas foi separar diante de nós as 3 linhagens, começando por Sem, que era o mais velho, depois Jafé, depois Cã. Não é essa maneira que Moisés apresenta. Moisés primeiro vai falar do filho do meio, Jafé, depois vai falar do filho mais moço, Cã, e depois vai falar por último de Sem. Mas a intenção de Moisés é mostrar para a gente as suas linhagens, os seus descendentes e falar também para nós a respeito de onde é que essas pessoas foram morar, qual região da terra elas ocuparam. E, queridos, a Bíblia ela é muito especial nesse sentido. É um livro histórico que conta para nós a respeito da nossa origem e a respeito, inclusive, do fato de que nós somos, como foi dito a princípio, um único povo. Penso que esse capítulo pode trazer para a gente uma meditação. Assim como Derek Kidner disse para nós que nós somos um povo, nós habitamos a terra e, embora sejamos muitos, na verdade somos originários de uma única família, vamos falar dessa maneira, nós temos que lembrar, acima de tudo, que temos um único Criador. Então, a humanidade é uma só. Todas aquelas pessoas que nós vemos, nós precisamos lembrar que, de alguma maneira, voltando na história, nós viemos todos de uma mesma família. Portanto, o sentimento que deve estar no nosso coração ao se relacionar com o nosso próximo é o amor. Quer essa pessoa tenha a mesma fé que nós, quer ela seja diferente de nós, quer os pecados dela sejam diferentes dos nossos, e que o amor venha a nos guiar nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, porque nós vemos, porque a gente conhece a história, mas nós ainda vamos estudar. Nós vemos que a família desses 3 irmãos, ao longo de toda a história, foi trombando um com o outro, e eles foram lutando entre si, entristecendo-se, fazendo exatamente aquilo que Deus disse para Noé e disse para Sem, Cã e Jafé que não fizesse. Se um tirasse o sangue do outro, seria requerido da sua mão. E o que nós vamos ver ao longo da história é que sim, os descendentes dessas famílias, ao longo de toda a sua história, e foram entristecendo o coração de Deus. Nós vamos ver essa história a partir daqui, e no próximo capítulo nós vamos estudar sobre a Torre de Babel. Eu espero você. Até lá!
até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!